O Tantra é algo que, na minha opinião, não dá para explicar com tanta facilidade. Porque para mim, o Tantra é muito mais do que um sistema, muito mais do que uma ciência ou de uma filosofia. O Tantra é um modo de vida. E o modo de vida deve ser vivido e não apenas percebido ou explicado intelectualmente. Mas aí vai uma tentativa de explicação. Tantra literalmente significa tecer ou também expandir. Então, Tantra tem a ver com expansão. O Tantra tem como base o amor e a aceitação, que são coisas que teoricamente parecem muito fáceis de perceber, mas na prática conheço poucas pessoas que realmente se aceitam e que se amam na íntegra. Porque a maior parte de nós foi ensinada a ver o mundo com dualidade. Aprendemos que no mundo existe o bem e o mal, o inferior e o superior. E se é inferior e superior, não há como não avaliar e julgar as coisas. Nós somos um micro-universo, ou seja, tudo que existe no universo existe em nós numa escala menor. As coisas que nós julgamos como boas ou mais no universo também existem em nós. Não é à toa que a maior parte de nós tenta cultivar algumas coisas e condenar outras. Só que nessa condenação nós condenamos quem nós somos. Porque esses aspectos que nós também consideramos negativos são parte de nós. A maior parte das religiões ensina que o corpo é pecaminoso, o corpo é carne que é fraca, o corpo é algo que cai na tentação e o espírito é o que tem que ser cultivado e elevado. Mas o nosso corpo é o nosso templo. O nosso corpo é a habitação da nossa alma, do nosso espírito. Imagina se tu visses uma casa feia por fora, se terias vontade de entrar lá dentro. Acho que não. E é o que acontece com a maior parte de nós. A maior parte de nós se critica tanto externamente que imagina que dentro deve ser pior. Não é à toa que a maior parte de nós está focada no exterior, no externo, porque acredita que é aí onde está a verdadeira beleza. O Tantra vê as coisas todas como uma unidade. O inferior e o superior são partes do mesmo fenômeno, do mesmo processo. Então, o corpo e a alma são partes também do mesmo processo. O Tantra não diz que o corpo é mau e que o espírito é bom. Não diz que o corpo é inferior e que o espírito é superior. Mas diz que são um só, que o corpo é a parte externa da mente e também do espírito, e que o espírito é a parte interna do corpo. Mas tudo isso compõe o nosso ser. E se nós rejeitamos uma parte de nós, rejeitamos o todo, porque não há divisão internamente. A divisão está só na nossa interpretação das coisas, na nossa mente. Então, para o Tantra, o primeiro passo é observar as coisas e aceitá-las como elas são. Ter esta consciência que não existe superior, não existe inferior, a não ser na nossa interpretação limitada das coisas. O outro aspecto é que, se o corpo é tão valioso, tão importante quanto o espírito, então o corpo também deve ser cuidado, deve ser valorizado, deve ser respeitado, deve ser amado. Por isso, para o Tantra, esse é o primeiro passo. Se eu quero chegar ao topo de uma escada, eu tenho que passar pelo primeiro degrau. E o nosso primeiro degrau é o nosso corpo. O corpo é a coisa que é mais imediata, é aquela coisa que tu consegues ver, consegues sentir quando tocas. É a primeira ideia que tu tens de quem tu és. Não é tudo o que tu és, mas já transmite uma grande parte. E o corpo tem uma inteligência ilimitada e muito maior do que a nossa mente se atreva a aceitar. O corpo respira por nós, o corpo digere a comida por nós, o corpo se purifica, o corpo faz um monte de coisas que, se nós tivéssemos que fazer com a mente consciente, provavelmente teríamos esquecido ou não funcionaria tão bem. O corpo tem uma inteligência por si própria. É ele que nos permite ter as experiências que nós temos na Terra. O corpo é que nos faz poder interagir uns com os outros seres humanos, seres vivos, todos os outros seres. Então, se tu tens alguma forma de rejeição do teu corpo, está a prejudicar a própria possibilidade de tu atingir algo maior que isso. A maior parte das pessoas que se consideram religiosas querem saltar a etapa do corpo e querem ir diretamente para a alma, para o espírito. E é como se quisessem chegar ao topo da escada sem passar pelos primeiros degraus. É óbvio que isso só vai trazer sofrimento, frustração para as pessoas que tentam fazer isso.
Por isso, o Tantra diz, primeiro olha para o teu corpo, primeiro aprenda a amar o teu corpo. E só depois algo mais pode surgir. Só depois é que tu poderás aprofundar a tua experiência no autoconhecimento. E isso, infelizmente, é exatamente o oposto do que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas não gostam do seu cabelo, ou do seu nariz, ou do seu pé, ou de alguma parte do seu corpo, ou do corpo no geral, do seu peso, da sua cor de pele, de alguma coisa. Então, esse ódio, essa rejeição do corpo, ou de alguns aspectos do corpo, impede-nos de nós nos sentirmos realizados, nos sentirmos felizes. E não é à toa que hoje em dia a indústria cosmética, a indústria da cirurgia plástica e tudo isso tem ganho cada vez mais clientela, mais proporções, porque as pessoas não se amam, não aceitam o seu corpo. Na mesma linha de ideias, o Tantra não vê o sexo como algo mau, como muitas vezes é julgado pelas sociedades, pelas culturas ou pelas religiões. O Tantra vê o sexo como o primeiro passo para a superconsciência, para a iluminação, para a elevação espiritual. E usando a mesma lógica, se eu recuso o primeiro passo, o primeiro degrau, como é que eu vou atingir o último degrau? Então, o Tantra ensina-nos a relacionarmos de uma forma diferente, de uma forma amável e amorosa com a nossa energia sexual. A nossa energia sexual é a mesma que a nossa energia vital, a mesma que a nossa energia criativa. As pessoas que têm a sua criatividade mais ativada são pessoas que também têm melhor acesso à sua energia sexual, mas que também ganham outras formas, se nós permitirmos. Quando nós não permitimos o sexo, ou essa energia do sexo, ela se torna estagnada, ela se torna pervertida. E quando digo pervertida, não estou a falar daquilo que normalmente se diz na sociedade quando se refere à moralidade, mas sim ao fato da energia sexual, quando reprimida, se transformar em coisas negativas como a ganância, como a arrogância, como a irritabilidade. Já deves ter ouvido pessoas a dizerem que as pessoas ficam mal-humoradas quando não têm sexo por muito tempo, não é? Isso não é à toa. Mas o sexo em si, a relação sexual em si, é apenas uma das inúmeras possibilidades de lidar com essa energia sexual. Como eu já tinha dito, há formas de canalizar essa energia para outras coisas. Quando a energia sexual está localizada e acumulada nos primeiros centros de energia, na base do nosso corpo, ela vai se manifestar como instinto de sobrevivência, como sexualidade, mas se nós permitirmos que ela suba, que ela se transforme, ela pode se transformar em criatividade, em amor, em muitas outras coisas. Para mais informações sobre isso, podes assistir a minha série de chakras, que tem a descrição do que acontece em cada um dos chakras, cada um dos centros de energia. Dessa forma, gostaria de dizer que o Tantra não é aquilo que muita gente percebe, que é sexo disfarçado de espiritualidade ou de algo místico. Não, não é isso. O Tantra não condena o sexo, mas é muito mais do que isso. O Tantra é o caminho do amor, é o caminho da elevação através da aceitação. Para o Tantra não importa quem tu és, qual é a tua aparência, qual é a tua idade, o que tu pensas ou nada disso. O Tantra aceita como tu és, exatamente como tu és, sem tirar e nem pôr. Para o Tantra, onde tu estás é o melhor lugar de partida. Então não podias estar num sítio melhor. Começa aí onde tu estás e que vais chegar onde tu queres chegar. É o exemplo da flor de lótus, que mesmo mergulhada no barro, numa tope, ela consegue florescer e ser algo tão belo e tão aromático, né? Se tu achas que estás numa situação má, ou que teu corpo não é bom, ou que a tua personalidade não é boa, seja o que for, imagina que isso não passa mais do que o barro onde tu estás neste momento. Tu podes te desenvolver e tornar esta bela flor de lótus.